Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos uma ótima noite. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Undertone, um filme recente de terror, dirigido e escrito por Ian Towson, tá? Um filme que foi lançado em festival em 2025, mas teve seu lançamento comercial esse ano em 2026, tá? Uma nova produção de terror da A24, tá? É um filme com um orçamento enxuto, cerca de 500 mil dólares apenas, uma narrativa minimalista, tá? E você tem um intenso desenvolvimento de design sonoro, que para mim é o ponto alto do filme, que é focado no terror psicológico, tá? Tenho que dar destaque ao trabalho sonoro, que é muito bom, mas infelizmente o resto do filme não segue o mesmo padrão de qualidade. Não é a altura, mas ainda assim, Undertone é um filme que eu recomendo que você explore esse filme pelo conceito e pela temática e não pelo que o marketing vende, tá? Porque tem sido muito comum, né? A cada ano você vê que tá lançando produções novas de terror, né? Independentes, produções independentes que acabam tendo uma certa repercussão em festivais e aí esses filmes acabam tendo, né, uma janela cinematográfica para lançamento comercial. O marketing desse filme acabou utilizando alguns slogans fortes, né? Acabou sendo descrito como o filme mais assustador que você já ouviu falar, né? Que é uma estratégia, né, de expectativa inflada, vamos dizer assim, que visa despertar a curiosidade do público, né? Então, outros filmes também acabam sendo lançados, né, e acabam sendo posicionados, né, no marketing, acabam sendo posicionados pelas distribuidoras como o filme mais assustador dos últimos anos, o filme que acaba sendo vendido como a salvação do terror, acaba sendo posicionado como uma novidade no gênero. Mas a gente sabe que são estratégias comerciais, né? Estratégias de marketing para poder impulsionar, né, o filme. Bom, isso acaba gerando uma expectativa, uma certa expectativa por parte do público. Isso acaba sendo bom, por um lado, porque quando você vende um filme com um marketing desse tipo, você consegue de fato atrair a atenção e a curiosidade do público. Mas por outro lado, isso pode ser prejudicial, porque isso acaba gerando uma pressão simbólica muito grande em cima do realizador, em cima do diretor do filme no caso. E aí você tem aqui um filme, né, com um orçamento de 500 mil dólares, um filme independente, filmado em apenas uma única locação, que foi na casa do próprio diretor, né, e aí isso acaba atraindo o fã de terror indie que valoriza a criatividade com poucos recursos. E aí você tem aqui um filme onde mostra uma protagonista que praticamente, né, trabalha com a questão dos podcasts. Então o filme tenta enfatizar essa obsessão moderna por podcasts. Uma apresentadora de podcast, né, que acaba se interessando por true crime também, tá? E algumas histórias. E com isso você também tem um drama psicológico pessoal da protagonista mesclado a um terror sobrenatural que acaba abrindo espaço então para uma atmosfera de medo. Uma apresentadora cética de um podcast sobre assuntos paranormais e histórias de terror se muda para a casa da mãe para cuidar dela e de sua saúde debilitada. Quando o programa recebe 10 áudios misteriosos de uma fonte anônima, Eve, interpretada por Nina Curie, percebe que a história gravada é muito semelhante à sua própria. A cada gravação que ela e seu co-apresentador e amigo ouvem, a sanidade de Eve se deteriora e é testada, transformando-a num poço de medo e paranoia. Bom, com certeza alguém que está assistindo esse vídeo aqui já deve ter ouvido, né, ou visto vídeos na internet, né, com aquela temática de músicas, né, sendo tocada ao contrário, né, e com isso você ter uma mensagem subliminar ou uma mensagem satânica, né. Esse tipo de conteúdo, né, ele é recorrente na internet, né? Com certeza muitas pessoas já se depararam com esse tipo de conteúdo. Undertone, ele tá mais ou menos pautado nisso também, tá? Tipo assim, você tem o que? A exploração dessa fixação contemporânea com podcasts de true crimes, né? E você tem também áudios perturbadores, né? E aí o filme acaba utilizando um design de som imersivo para criar esse terror, né? Ao invés de apenas sustos visuais. Então você não tem aqui um susto visual, uma materialização visual, né? Ou uma possessão demoníaca física, né, nesse sentido tradicional.
Você tem também como parte da trama, né, como eixo temático central, a maternidade, que é abordada de forma sombria, com uma entidade folclórica, a Abzu, né, uma entidade folclórica europeia, né, que persegue mulheres grávidas, transformando a criação de vida em um pesadelo. Então você tem uma entidade estéril que tem inveja de mulheres que podem dar à luz, e essa entidade se alimenta, né, dos bebês, né, de qualquer mulher grávida, né? Então essa seria mais ou menos a ameaça. É isso com que a protagonista está lidando sem saber. É um filme que foca no medo psicológico e no uso de fones de ouvido para aumentar a imersão sonora. E aí você percebe também que o filme bebe muito na fonte de Hereditário e A Bruxa de Blair e tenta fazer o que esses filmes fizeram para poder dar certo, tá? O filme é descrito como um horror sonoro, tá? Você ouve o terror, e o filme foca também em paisagens sonoras claustrofóbicas e ruídos, gritos e barulhos para criar o medo, simulando então a experiência de ouvir um podcast bastante assustador. Nessa onda de horror sugestivo, horror psicológico e paranoia, você percebe que o que acontece ali, muitas das vezes, é uma materialização sombria, né, das piores ansiedades da própria protagonista quanto à questão de maternidade, tá? E a questão de gerar uma vida também, né? Além também de ter que cuidar da mãe, da própria mãe que está muito doente, você tem essa entidade também que tenta distorcer e corromper o conceito de maternidade, tá? Então, se for assistir esse filme, explore ele pela temática, pelo conceito. Obviamente, ele não é um dos filmes mais assustadores dos últimos anos, ele não é o mais aterrorizante, tá? Mas ainda assim, o filme tem seu destaque, tá? Pelo bom trabalho sonoro que é utilizado, que é uma grande preocupação do diretor, inclusive, tá? É um filme experimental. De qualquer forma, para Undertone eu dou uma nota 6. Vou fechando minha análise por aqui, esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.